Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o anúncio oficial feito pelo Clube do Remo a respeito da contratação do técnico Guto Ferreira, que irá comandar o Leão Azul nos próximos 11 jogos, visando ainda aí o milagre do acesso à primeira divisão. Ele que chega com auxiliar e preparador físico. Será que já vai comandar realmente o Leão amanhã? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo. Também vamos conversar sobre possíveis mudanças que devem ocorrer no time do Clube do Remo para encarar esse Volta Redonda, o Remo que está com problemas aí na sua escalação por conta de lesões. E também já falar sobre essa rodada que inicia hoje, uma rodada cheia de meio de semana e que o Remo precisará fazer a sua parte se ainda quiser sonhar alto na competição. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundo afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui do canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você pode montar os teus palpites com os jogos do futebol nacional e internacional e, claro, os jogos do Clube do Remo também na Série B do Brasileirão. Além disso, você se cadastra e concorre a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui no canal. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar também o link que vai ficar no primeiro comentário fixado. E lembrando, para maiores de 18 anos, para você apenas se divertir. Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês a respeito dessa rodada que começa hoje, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Gente, tá chegando no final a competição, né? Tá chegando no final. E o Remo que vai, obviamente, precisar fazer a parte dele amanhã contra o Volta Redonda e, claro, secar adversários diretos aí nesta ainda sonhada vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o desempenho do Remo na era do português foi muito ruim, os resultados não apareciam, especialmente em Belém, mas agora com o novo treinador a gente tem essa oportunidade de virar essa chave, de ter essa sequência de vitórias, né? E quem sabe sonhar lá em cima. Mas o primeiro objetivo logo é chegar nesses 45 pontos, ficar tranquilo, tirar um pouco do peso também das costas, né? E aí pensar no que restar pra gente. O Remo já desperdiçou muitos pontos, né, jogando em Belém, e a gente sabe o quanto que isso faz a diferença. Aliás, daqui a pouco eu falo um pouco mais também sobre alguns jogos que já foram confirmados aí na tabela da CBF. Beleza, pessoal? Bom, o Leão Azul que entra em campo amanhã contra a equipe do Volta Redonda, às 9h30 da noite lá no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda. O Remo que realiza na manhã desta terça-feira o seu último treinamento lá em solo fluminense, justamente no CT do Fluminense, né, lá em Xerém. E na verdade não é Xerém, né? O Xerém é a base do Fluminense que treina. Me corrijam aí, eu tô por fora disso. Mas o Remo tá treinando lá no CT do Fluminense. E o auxiliar técnico, né, permanente do Clube do Remo, Flávio Garcia, está com problemas, obviamente, para escalar essa equipe. O problema crucial, na minha opinião, é no meio de campo, porque o Remo não tem Cantígio, não tem Pavani, não tem Regis, né? Então são jogadores aí que estão desfalcando nesse momento este setor. Caio Vinícius deve ser mantido ali como primeiro volante, mas segundo informações, o próprio Tomazão falou hoje no canal dele sobre isso, o Pedro Castro deve entrar no time no meio de campo, no lugar do Jaderson, que não vem bem aí, né, especialmente fisicamente, no time do Clube do Remo. Ele viajou para o Rio de Janeiro, tinha feito exames de rotina, né, depois daquela concussão na cabeça, mas o Jaderson deve ficar no banco de reserva nesse jogo, tá, pessoal? Claro que apenas 1 hora antes do jogo a gente vai saber a escalação, mas segundo as informações aí do Giuseppe Tommaso,
o Pedro Castro é que deve começar o jogo aí como titular. Engraçado, né? Porque o Pedro Castro, de um cara que era quase que... como é que eu posso dizer? Ninguém abria mão do Pedro Castro ali na era português, né? Aí a torcida começou a criticar muito as atuações dele, realmente eram atuações muito abaixo. E ele foi esquecido, nem entrava mais nos jogos. O português chegou até a colocar recentemente o Natan Pescador, né? E agora o Pedro Castro, com o auxiliar técnico Flávio Garcia, segundo as informações, volta a ter oportunidade no time titular. O Diego Hernandes deve voltar a fazer aquela função ali de homem de criação no meio de campo. Ele que não entrou no último jogo também, né? O português preferiu colocar o Eduardo Melo dobrando o ataque ali com o João Pedro contra o Atlético Goianiense. O Remo não utilizou o Nico Ferreira, não utilizou o Diego Hernandes também. Então foi um time muito bagunçado contra o Atlético. E agora o Flávio tenta dar essa cara, né, contra a equipe do Volta Redonda, que é o penúltimo colocado. No ataque, o Remo deve ter aí o Marrone e a possibilidade também do Nico Ferreira entrar na frente, e lá na centroavância o João Pedro. E como eu já comentei com vocês também, existe a possibilidade de um novo esquema tático, quem sabe com o Grego começando o jogo ao lado do Natan no meio de campo, né? Aí fica a dúvida, 2 volantes atrás e os 2 meias armando o jogo e 2 atacantes apenas. É algo para a gente saber amanhã, e claro, com a escalação provável que deve sair em breve aí também na imprensa, tá, pessoal? A equipe do Volta Redonda, como eu comentei com vocês, que é a penúltima colocada, vem de uma derrota aí contra o Amazonas, mas é um time que tem bons jogadores, né, pessoal? Tem lá o Daniel Cabral, que jogou no Remo esse ano, tem o Chay, tem por lá também o Denner, né, que não sei se é titular também da equipe do Volta Redonda, tem o goleiro Jefferson Paulino. Enfim, é um time que tem o Rogério Corrêa como treinador, um cara que está há um bom tempo no Volta Redonda, identificado pra caramba, inclusive foi zagueiro do Remo nos anos 2000. E o Volta que joga a Série B sem responsabilidade alguma, né? É uma equipe que entrou com um investimento muito baixo para disputar a competição, não à toa, tá lá embaixo na tabela, mas não tem responsabilidade. Se eles ficarem em 16º lugar, eles vão comemorar como se fosse Copa do Mundo, porque esse era o objetivo do Volta, né? Fazer uma campanha de permanência, porque o investimento foi muito abaixo. E é claro que em condições de temperatura normal e pressão, o Remo seria o favorito para esse jogo, né? O Remo, na minha opinião, ainda é o favorito, mas não vai ser essa carniçada toda que as pessoas estão tentando pregar. Mas, se a gente quiser sonhar com o acesso, só a vitória interessa diante da equipe do Volta Redonda. Até porque o Guto Ferreira, né, ele vai assumir o Remo só contra o time do CRB. E seria muito bom ele assumir o clube do Remo vindo de uma vitória. No caso, o Remo vencendo o Voltaço amanhã, dá essa moral pro elenco, dá essa moral também aí para a comissão técnica nova, né? Trabalhar e encarar o CRB no domingo, 18 horas no Mangueirão, pessoal, tá? É no Mangueirão esse jogo contra a equipe do CRB. A partida contra a Chapecoense na 33ª rodada, por enquanto é o jogo confirmado na tabela da CBF pro Baenão, tá, gente? Tá lá no Baenão esse jogo entre Remo e Chapecoense. Remo e Atlético Paranaense, que estava cotado para ser no Baenão, a CBF colocou pro Mangueirão este confronto, tá, gente? Então, algumas alterações aí que a CBF acabou fazendo, ao invés de Remo e Atlético Paranaense no Baenão, será Remo e Chapecoense por enquanto. Só um último detalhe aqui, antes da gente falar um pouco mais sobre o Guto Ferreira, né, que foi anunciado oficialmente aí no Clube do Remo. Gente, não é porque a gente estava aqui, né, criticando muito o Antônio Oliveira, e com razão pelo trabalho ruim que ele está fazendo, o Marcos Braz também por algumas contratações que a gente julga aqui serem sem critérios, como o caso do lateral esquerdo Jorge, que até viajou para o Rio de Janeiro e pode ser uma opção aí para começar o jogo. Mas a gente também não tem que tirar não da responsabilidade dos jogadores, tá? Em nenhum momento aqui eu cheguei com vocês e falei que os jogadores não tinham responsabilidade. Eles também têm responsabilidade, eles também têm compromisso nisso. E não vamos esquecer, tá? Quando o Antônio ficou próximo de ser demitido ali contra, se eu não me engano, a equipe do... ou foi Botafogo ou foi Criciúma, que ele ficou muito próximo de ser demitido.
Vocês lembram que os jogadores postaram todos a mesma foto nos stories, fechados com o técnico? Vocês lembram disso? Pois é, ali os jogadores assinaram também o atestado de responsabilidade. Então os jogadores também são responsáveis por esse momento que o Remo vem passando. Todos têm que ser cobrados, é claro. Para mim a responsabilidade maior é do executivo, que manteve o treinador, que demorou a demiti-lo, do próprio treinador, que era um trabalho péssimo aí no clube do Remo, e dos jogadores também. Os jogadores não podem ser eximidos de culpa, tá, gente? Ganham muito bem para isso, ganham em dia e precisam entregar mais. Não dá para aceitar jogador andando em campo, dando drible, que não vai dar em nada, querendo aparecer, penteando o cabelo, né? Não pulando em jogada aérea, não querendo manchar o uniforme. Não dá para aceitar isso, pessoal. Então essa é uma missão que o Guto Ferreira agora também vai ter pela frente, de colocar quem quer jogar, quem tá afim de jogar, quem tá afim de ajudar. Porque encostado não dá para dar moral. Não dá para dar moral. O Guto Ferreira, que foi anunciado, como eu disse, e chega com auxiliar e preparador físico, tá? Ele vai trazer o preparador físico, que foi uma das questões aí mais criticadas na era Antônio Oliveira. Antônio Oliveira vem para cá sem um preparador físico, trouxe 3 auxiliares e nenhum preparador físico. Tinha até auxiliar de bola parada, que sinceramente falando não serviu pra porcaria nenhuma. O Remo não consegue ganhar ninguém em bola aérea, não consegue fazer gol de cabeça, uma lástima aí na jogada aérea, não tem jogada ensaiada, né? Enfim. Então, é uma missão agora pro Guto, melhorar a parte física do time e, claro, também dar essa intensidade e, obviamente, falando a sequência de vitórias. Mas ninguém hoje do departamento de futebol do Clube do Remo, desde a direção até os jogadores, estão eximidos da responsabilidade que é agora levantar o Clube do Remo na classificação e, para alguns torcedores, seguir sonhando com o acesso à primeira divisão. Só essa sequência de vitórias vai ser fundamental para o Clube do Remo chegar ao acesso. Beleza? É isso, galera. Mais uma vez eu peço muito que você deixe o like aqui no vídeo, tá? Deixa também aí o teu comentário, deixa a tua opinião, é muito importante. Hype o conteúdo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!